É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Esta confissão, esta declaração que acabamos de cantar na presença de Deus, com a leitura do Salmo 115, e ainda é pouco. Mas nos cabe, portanto, em companhia, do povo de Deus, reafirmar as verdades que o Senhor firma, que o Senhor crava nos corações do ser humano, que o Senhor coloca no coração daqueles que se voltam e o buscam. No Salmo 115, nós lemos também esta mensagem: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e por amor da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra,
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Palavra de Deus, salmo de adoração, ao qual nos direciona a um estado de honra, de glorificação, somente direcionado ao único Deus que nós conhecemos, que nós recebemos por graça e misericórdia, alcançados em Cristo na cruz do Calvário. Nós queremos nesse instante saudar aos irmãos, também buscar a presença de Deus. Por isso, vamos nos colocar de pé. Primeiro vamos falar com o Senhor em oração e na sequência, nós vamos cantar e nos cumprimentar, saudando uns aos outros, na paz de Jesus. Para este instante de oração, nós pedimos a nossa irmã Madalena que o faça, buscando ao Senhor por todos nós. Oremos. Irmãos, tenham paz em Jesus, que Ele nos abençoe e nos una à paz de Cristo. Obrigado, Senhor, meu milagre chegou, minha vida mudou. Obrigado, Senhor, sempre lembras de mim, mesmo sendo tão grande assim, sempre cuidas de mim. Me alegro em ti, me alegro em ti. Eu não tenho palavras, eu não tenho palavras para agradecer, para agradecer. Eu não tenho palavras, eu não tenho palavras. Meu milagre chegou, o meu milagre chegou. Aleluia, 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 aleluia. Recebi a semente e orei com fervor.
mesmo sendo tão grande assim, sempre cuidas de mim. Me alegro em ti, me alegro em ti. Eu não tenho palavras, eu não tenho palavras para agradecer, para agradecer. Eu não tenho palavras, eu não tenho palavras. O meu milagre chegou, o meu milagre chegou. Aleluia, 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 aleluia. Eu não tenho palavras, eu não tenho palavras. Podem sentar, irmãos, em paz, porque Deus está no nosso meio, Ele está diante de nós. Nós podemos abrir o nosso coração mais uma vez em oração, dentro da sinceridade e do exclusivo do nosso ser, né? Dessa exclusividade que Deus nos concede, Deus nos permite, tendo somente a Ele, como aquele que conhece tudo de nós e que sonda o nosso ser. Vamos abrir então o nosso coração, silenciosamente falemos com Ele, contemos para Ele como nosso Pai, como aquele que ouve bondosamente, que nos ama, que nos corrige, que nos abençoa e que nos perdoa. Em oração silenciosa, e depois pedimos a nossa irmã Marisa que nos dirija a Deus numa oração. Mesmo assentados, ouçamos e cantemos ao Senhor. Nome do Senhor Jesus, quero me
para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho. Confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho. Confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Pois sei que estou seguro nas promessas do meu Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Nós vamos nesse instante louvar, bendizer, entregar o nosso cântico ao Senhor. Convidamos a igreja a se pôr de pé. ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai.
teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. aleluia. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Aleluia. Ele é o motivo da nossa vida, da nossa esperança. Esse Deus que morreu a nossa morte para que a gente vivesse a vida dele e que diz que vai voltar. Aleluia. Como um relâmpago que corta o céu, ele virá. Grande vitória nos chegará, o reino divino. Como um relâmpago que corta o céu, ele virá. Grande vitória nos chegará, o reino divino. E então todo olho verá, toda língua de confessar que Cristo é o Senhor, o Cordeiro de Deus que se deu em meu favor. Pobre pecador, miserável sou, salvo pela graça incomparável, constrangido estou,
como um relâmpago que corta o céu, ele virá. Grande vitória nos chegará, o reino divino, e então todo olho verá, toda língua de confessar que Cristo é o Senhor, o Cordeiro de Deus, que se deu em meu favor. Pobre pecador, miserável sou, salvo pela graça incomparável, constrangido estou, maravilhado vou, a esperança me faz prosseguir. Pobre pecador, miserável sou, salvo pela graça incomparável, constrangido estou, maravilhado vou, a esperança me faz prosseguir. Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome, Pai, porque nós reconhecemos em Ti a nossa esperança para essa vida, Pai. Reconhecemos em Ti a esperança de uma vida, além dessa aqui, uma vida eterna, muito melhor, onde não haverá choro, onde não haverá dor, Pai. Muito obrigado, porque essa esperança é o que norteia a nossa vida, essa esperança é o que dá sentido para tudo que nós somos e tudo que nós vivemos, Pai. Nós encontramos no Senhor Jesus Cristo o motivo da nossa vida. Isso é motivo de alegria e de vir até aqui, buscar o Teu nome e Te engrandecer, Pai. Muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de fazer isso junto. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado pelo povo que se reúne aqui. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Fortalece a Tua casa, fortalece a cada um dos irmãos e que o nosso louvor chegue ao Teu trono com aroma suave, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Nós convidamos os irmãos a abrirem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós continuamos estudando o livro de Atos, como a proposta inicial era falarmos e estudarmos uma igreja conduzida pelo Espírito. Em outras palavras, falarmos de uma igreja viva. Nós que tanto buscamos o avivamento e que, na verdade, nos debatemos, vivemos nos debates a respeito do avivamento, devemos compreender as características que orientam e que nos direcionam a esta percepção. A igreja em Atos é uma igreja viva, é uma igreja que atua, que milita, que trabalha segundo a condução e a direção do Espírito Santo, esse Espírito de vida. E é um pouco disso que o texto do Atos 14 fala aos nossos corações nesta noite. Então, eu convido aos irmãos para lermos juntos versos 8 a 18.
versos 8 a 18, a cura de um coxo em Listra, tem esse subtítulo, mas ele fala muito mais do que só esta cura. Então, peço essa atenção dos irmãos. Vamos lá. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Até esse verso. Vamos orar. Senhor, nós nos alegramos, como diz a Tua palavra, porque o Senhor despeja misericórdia e bondade sobre nós. E a maior prova que nós podemos mostrar, atestar isso que estamos falando, é esta palavra que temos à disposição. Palavra de vida, palavra que corta os séculos, tempos, lugares, estações e continua modificando e transformando a mente e o coração humano. E é esta palavra que queremos nesta noite, agradecendo-te, Pai querido, pedir que o Senhor grave, que o Senhor encruste nos corações de cada um de nós que aqui está. Então, não a nós, não a mim, mas ao Teu nome da glória nesse instante, Senhor, e fala propriamente a cada coração, segundo o que cada um precisa, como este livro de Atos nos mostra desde o começo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós entramos no capítulo 14, que ele, além desse trecho que nós lemos, ele tem os versículos de 1 a 4, que falam a respeito da firmeza, né? Eles nos falam da insistência, da persistência do povo de Deus, no caso de Paulo. Eles já estão aqui, irmãos, em meio à primeira viagem missionária. Eles foram separados lá em Antioquia. Antioquia é uma região próxima ao lugar de onde eles estão, não tão assim, na verdade aqui nós estamos falando da região da Galácia, né? Nós estamos falando das igrejas de Listra, de Icônio, de Derbe, é a região da Galácia. Paulo depois escreve uma carta direcionada para este povo desta região. E ele, nos versículos de 1 a 4, juntamente com Barnabé, eles falam, já voltando lá do capítulo 13, da ilha de Chipre, onde, pela sua pregação e pela sua afirmação poderosa diante de Elimas o mágico, ele testemunhou a conversão do procônsul daquela região. Era, portanto, uma região dominada pelo Império Romano. O procônsul era um cidadão romano. E aqui, já entrando na cidade de Icônio, Barnabé e Paulo, eles se veem vítimas de uma perseguição, saem dali, vão para a cidade de Listra. Lá, diz o texto, versículos
7, anunciando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. Era, portanto, uma meta que se via no coração desses homens. E nós, muitas vezes, nos nossos dias, lendo, irmãos, o livro de Atos, ficamos a perguntar, por que nós paramos? Por que nós nos tornamos tão tímidos? Por que nós nos tornamos tão fechados em nós mesmos, percebendo como esse livro, como o Espírito de Deus vai conduzindo a igreja por todos os lugares, falando e anunciando, proclamando o Evangelho, mas não só através de palavras, através de vida, mostrando o poder de vida, autoridade de vida. E é isto que verdadeiramente traz a diferença, é isso que mostra a diferença. Dos versículos 19 até 28, nós já até comentamos com os irmãos da igreja, especialmente no encontro de líderes do nosso acampamento de jovens, falando a respeito mais ainda, dessa característica, dessa personalidade do apóstolo Paulo transformada pelo poder de Deus, pelo nome de Jesus, pela direção do Espírito Santo. Esse texto que termina é consequente desses anteriores, que nós abrimos no capítulo 14, desse trecho de 8 a 18. É consequência disso. E é isso que nós despertamos os irmãos. Do capítulo 13, nós vimos uma característica política religiosa. Indo um pouquinho, aprofundando um pouco mais nesse contexto, nós vamos ver que o Império Romano, político-religioso, que dominava os povos, aquela região do Oriente, aquela região do nosso planeta, era uma nação panteísta, que cultuava muitos deuses, como latinos. Nós podemos observar aqui, eles identificam deuses e espalhavam esta notícia, espalhavam estas histórias. Eles tinham estas tradições. Quando dominavam os povos, eles permitiam, sim, a religiosidade dos povos daquele lugar, mas eles também influenciavam os povos com a sua, especialmente pelo poder político, já que eles dominavam. Se de alguma maneira eles tinham força para dominar, significava que de alguma forma também os deuses estavam ao lado deles. De certa forma, esta era a mensagem que eles infundiam nas nações que dominavam, e por isso levavam as nações a esta reflexão. Israel, contudo, era uma nação diferente, Era uma nação que nós podemos observar ao longo do texto de forma diferente. Israel com Jesus, muito mais. Então é isto que nós queremos compartilhar com os nossos irmãos, Além de todo esse quadro que nós classificamos como sincrético, ou seja, várias denominações, várias ideias, vários pensamentos, correntes, nós ainda temos, por exemplo, a filosofia grega, com o seu panteísmo também presente aqui, abundante nesse momento da história, talvez não tão efervescente como fora nos anos anteriores, mas ainda muito influenciador, muito forte. Tanto é que quando Paulo vai a Atenas, ele lida com isto, Ele lida com essa questão da filosofia. E aqui também ele pode enfrentar esse sincretismo presente. Esse período, portanto, foi um período de muitas ideias, e em tese, irmãos, muito semelhante aos dias atuais, onde a liberdade religiosa é patente, especialmente na nossa terra, no nosso país, e tido até como nobreza, o fato de poder viver e de classificar, por exemplo, a nossa sociedade desta forma. Se encaixa na linha filosófica de direitos individuais respeitados por todos. É esta filosofia que nós podemos perceber também pode abraçar esta ideia do sincretismo religioso, essa ideia dos direitos de religiosidade, de culto, a quem quer que seja. Esse quadro nos leva, portanto, a vivenciarmos talvez circunstâncias muito parecidas como estas que Paulo e Barnabé enfrentaram. Então, gostaríamos que os irmãos pudessem atentar para esse tema principal. Como eu falei, o subtítulo é a cura de um coxo, mas na verdade estamos falando aqui de idolatria. Irmãos,
todo Deus que não é o Deus de Javé, conforme está aqui, é ídolo. Toda forma de culto, de adoração que não é direcionada para o Deus de Javé é idolatria. Então, talvez a gente possa até pensar no seguinte aspecto, mas nos nossos dias poderíamos classificar adoração ou a não adoração ao Deus de Israel como idolatria? Sim, podemos sim. E é isso que eu desperto os irmãos a refletirem aqui. Primeiro, que esse texto, no seu início, nos narra um sinal miraculoso, um prodígio, um acontecimento extraordinário, uma força extranatural acontecendo e agindo entre a natureza, agindo na natureza, agindo entre os seres humanos. Por quê? Porque Deus vem ao encontro do homem. Deus vem ao encontro do ser humano que vive esse ambiente e podemos atestar nos nossos dias que Deus vem ao encontro do homem nos nossos dias também. Neste ambiente de várias tendências, Deus vem em direção ao ser humano. Na verdade, este é um clima bastante perigoso para o homem, porque muitas vezes ele se vê perdido, se vê sem uma direção adequada, se vê sem um norte, embora ele sempre diga, embora ele sempre fale que ele o tem. As buscas para alternativas são muitas. Na verdade, o ser humano, conforme aqui podemos ver, não tem a sua realização fácil, próxima, e está atestado nesses versículos de 8 até versículo 10, na vida deste aleijado. Diz o texto, irmãos, ele estava sentado naquela região. Fala ainda mais sobre ele era paralítico, aleijado. Diz o texto ainda, desde o seu nascimento, um homem que já nasceu nesta condição, o qual jamais pudera andar. Então nós devemos pegar esse particular e lançar diante do contexto. Se nós estamos falando de um contexto de muitas alternativas, nós também devemos crer que todas elas foram, eu creio, alvos da busca deste homem. Porque o seu estado não era um estado de aceitação fácil. Quem aceita facilmente uma condição como esta? Mesmo nos dias atuais, isso não se aceita. Mesmo nos dias atuais, se possível, nós vamos atrás de vários caminhos, nós vamos atrás de várias orientações, nós vamos atrás de várias propostas, para que nós possamos nos tornar iguais, aceitos, vivendo as mesmas dádivas. E cremos que este homem, provavelmente, não há aqui uma biografia, não há aqui um histórico, um relato, mas podemos entender, deve ter procurado muito uma solução para o seu problema, que ele vivia desde o seu nascimento. Esse texto, portanto, retrata um acontecimento extraordinário, que advém de um discernimento. Diz que eles pregavam naquela região, e este homem foi atrás das palavras do apóstolo Paulo. Esse homem foi ouvir o apóstolo Paulo falar. E ao ter um contato com ele, recebeu uma dádiva que somente aqueles que têm em si a verdade é que podem fazê-lo de uma forma plena. Uma fixação, uma contemplação, um olhar direto, sem receios e sem temores. Somente aquele que verdadeiramente tem em si esse aspecto da verdade é que pode lançar este olhar sobre a vida de alguém. Com certeza, quando não é assim, há muitos riscos e há muitos temores. Olhar no olho do outro é comprometedor. Tanto nós estamos nos propondo a penetrar em verdades, às vezes até ocultas, que se percebem através de um olhar, como estamos também muitas vezes nos propondo a
sermos alvos desta fisgada. Poderemos ao mesmo tempo que penetrar, mas também poderemos ser penetrados. Então, isto é muito sério. E aí é que nós estamos falando da coragem daqueles que têm a verdade, daqueles que têm a presença da verdade acompanhando a si. Nós temos visto isso no livro de Atos, e todas as vezes que estas coisas acontecem, algo extraordinário se repete. Nós podemos ver porque isso foi acontecimento cotidiano, podemos dizer assim, do ministério de Jesus. Ele tanto fez com os seus apóstolos, como ele fazia com todos aqueles que iam em sua direção, que iam atrás dele com alguma intenção. Jesus os fisgava pelo olhar. Mesmo aqueles que iam diante dele com a intenção de maldade, mesmo aqueles que iam diante dele com a intenção de colocá-lo em situações difíceis, Jesus os fisgava pelo olhar. Então, é importante, porque através disto vem o discernimento. As inquietações e perguntas na mente do ser humano são muitas, e cremos também na mente destas pessoas. Pense na situação deste aleijado. Quantas vezes talvez ele lançou em seu pensamento, diante de tudo aquilo que lhe era oferecido, porque ele, como não conseguiam, porque nada podia ajudá-lo. Então, muitas vezes, essas perguntas que nos maltratam, que nos oprimem, se estampam, se colocam para fora, pelo fato de nós sermos penetrados por um olhar da verdade. Então, queridos irmãos, totalmente naquela oportunidade, ele se desnudou diante de Paulo, discernindo, portanto, a sua situação, como diz aqui o texto, olhando fixamente no seu olhar, percebeu que ele demonstrava fé. E a partir de então, o milagre aconteceu. Os apóstolos discerniram pelo olhar daquele homem que era possível algo extraordinário acontecer. Exercício do amor? Sim. As palavras de Paulo ressaltam, ressoam, estão estampadas nos ares, naquele momento, naquela situação, explodem, portanto, uma autoridade que só pode demonstrar aquele que caminha com a verdade. Diz o apóstolo, apruma-te nos seus pés, de forma correta. Nós podemos entender, queridos irmãos, que isto pode acontecer com toda e em toda circunstância. Nós podemos, diante e portando a verdade, podemos sim falar às pessoas, apruma-te, porque você está fora do prumo, você está fora daquilo que deve acontecer. Mais do que o próprio poder, naquele instante se revela o amor, se revela a graça, se revela o benefício. Contudo, este ato faz aparecer outra compreensão de circunstâncias que muitas vezes são tesouros guardados, escondidos nos corações humanos. Nem todos foram capazes de receber esta graça, nem todos foram capazes de receber este amor, nem todos foram capazes de perceber este benefício que vinha de uma autoridade superior a deles próprias. Muitos ali acharam que coisas diferentes estavam acontecendo. Na verdade, muitos ali atestaram o seu coração rendido, entregue, fruto de seus temores, fruto de suas angústias, de suas buscas, da necessidade de satisfação. E ali se evidencia, portanto, o que aflora, porque isso está presente na vida de todo ser humano. O homem é idólatra. Nós, seres humanos, somos idólatras. Quando nós não temos a oportunidade de cruzarmos com a verdade, nós somos idólatras. Nós vamos à busca de uma solução, de uma satisfação, de uma realização, de um encontro. Aquilo que verdadeiramente venha nos trazer alguma segurança. A esta tendência na nossa natureza, a essa tendência em nós. Então, este ato, queridos irmãos,
serviu, foi um sinal para que a idolatria fosse identificada. Então, muitas vezes é necessário que o Senhor utilize-se deste instrumento e com certeza vai aflorar o que está escondido dentro de nós. Mas é importante que nós caminhemos um pouco mais falando desta idolatria. Vamos falar um pouquinho da sua expressão, conforme está aqui no texto. Quando os homens contemplam qualquer prodígio, imediatamente pensam vir de Deus ou do diabo. Esta é uma verdade. Neste caso, os habitantes licaônicos, eles acertaram ser alguma força sobrenatural, alguma força que agia de uma forma diferente naquele homem. Embora achassem que Paulo e Barnabé fossem a origem desta força, a origem desse acontecimento sobrenatural, e por isso eles agiram de forma equivocada, nós podemos entender que isso também acontecia fruto de herança. Havia uma tradição de ideias, de pensamentos que levaram a identificar os dois mensageiros de Cristo como deuses. Era a mitologia pagã presente naquele lugar. Esta mitologia tão conhecida, que ultrapassa os tempos e continua presente nos nossos dias, talvez não com a mesma roupagem, talvez não com as mesmas vestimentas, mas ainda muito presente no homem, até no nosso homem contemporâneo. Podemos dizer que há na presença que há uma presença de algum conhecimento nas expressões daquelas pessoas que estavam ali. Um conhecimento metafísico, um conhecimento teológico. Não só reconheceram os deuses naqueles homens, os deuses Júpiter e Mercúrio, ou Zeus e Hermes, mas também eles dizem a característica, identificam cada um deles conforme eles assim se apresentam. Dizem os estudiosos que Barnabé talvez fosse mais velho que Paulo. Dizem os estudiosos que talvez Barnabé fosse um homem de uma compleição física mais avantajada que Paulo. Dizem os estudiosos que talvez Barnabé fisicamente fosse mais belo do que Paulo. Mas ao mesmo tempo nós podemos observar que Paulo era um mensageiro, que Paulo era alguém que usava a palavra, que Paulo era alguém que transmitia. Dá-nos a entender, portanto, que Paulo tomava a frente quando era necessário usar a palavra, quando era necessária a proclamação, quando era necessário o discurso. E então, desta forma, a identificação de Mercúrio ou de Hermes caiu adequadamente para um e para outro. Os deuses estão entre nós, Zeus ou Júpiter ou Mercúrio e Hermes estão entre nós, um que carrega a mensagem e outro que é a origem da mensagem. Então, esse conhecimento, ainda que desvirtuado, esse conhecimento se manifesta naquele lugar. Irmãos, o conhecimento está presente no ser humano, em todo tempo, em todo lugar. Ele conhece, ele tem instrumentos que lhe possibilitam este conhecimento. A mente humana realmente é um tesouro maravilhoso, fantástico. É um espaço preparado para arquivo, para guardar, para manipular, para transformar ideias, cultura e tantos outros valores. Este conhecimento, contudo, pelo desenrolar da situação, pode se classificar como distorcido e distante da verdade. Se distante da verdade, se distorcido, é opressor, é aprisionador. Por mais alto que seja, por mais complexo que seja, por mais descortinador que seja, se distorcido e ao mesmo tempo também se distante da verdade, é aprisionador. E isto, o que nos garante são as palavras de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, nos diz: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Para que esta liberdade venha, é preciso conhecer esta verdade. Diante dos ensinos de Paulo e Barnabé, uma completa inversão de valores. Por exemplo, para eles, Paulo e Barnabé, Deus se faz homem e vem até nós. É o discurso que eles mostram aqui. Para aquelas pessoas, o homem são deuses. Na verdade, homens limitados são deuses. Diferente, portanto, a mensagem de um e para outro lado. Este engano é muito presente em nossos tempos. Nós encontramos homens que se acham deuses. Nós encontramos pessoas que entendem não precisam de mais nada a agregar o seu conhecimento. Nós encontramos pessoas que debocham da verdade e entendem que ela não é suficiente para si. Distorcem e se distanciam desta verdade que nos é revelada pela presença do Deus que ama, do Deus que vem ao nosso encontro. Qual é a reação da verdade sobre a idolatria, queridos irmãos? A reação dos apóstolos nos dão o tom da postura da igreja, nos dão o tom da postura daqueles que são discípulos de Jesus, nos dão a característica. É por isso que nós ficamos muitas vezes a nos perguntar, por que paramos? Aonde foi que nós entendemos que poderíamos parar? Esta postura, ela é muito clara para nós nesse instante. E é interessante porque naquela oportunidade eles estavam numa região ainda não muito conhecida por eles. Esse idioma licaônico não era muito conhecido pelos apóstolos. Embora Paulo fosse um homem muito culto e que falasse outros idiomas, os estudos nos trazem a ideia de que eles tinham uma certa dificuldade em compreender esse dialeto. Vejam só, eles eram um povo dominado pelo Império Romano, eles eram um povo com influências gregas, talvez entre um e outro estivesse a língua falada naquela região. Porém, quando eles se maravilharam com os acontecimentos, eles começaram a falar no seu dialeto local, licaônico. Por isso que fez referência aqui o texto. Isso trouxe para os apóstolos, a princípio, uma certa dificuldade de compreensão. Daí esta reação que os irmãos leem no versículo 14. Olhem só. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão. Parece que eles foram despertados para algo que estava acontecendo. Talvez aquilo já tivesse tomado uma certa proporção, o tumulto, as ideias, o idioma, o dialeto que estava sendo falado, talvez não estivesse dando a eles uma clara ideia daquilo. Mas é isso que é importante também nós discernirmos, irmãos. Quando nós caminhamos com a verdade, nós estamos falando que nós caminhamos com a presença do Espírito. Nós falamos que nós caminhamos com Deus, nós falamos que nós caminhamos com Jesus e acreditamos e cremos naquilo que Ele nos fala. Mais uma vez, nós trazemos à lembrança dos irmãos aquilo que Jesus fala para os seus discípulos. Homens incultos, pescadores, e que, por certo, a partir desta decisão de ir atrás de Jesus, teriam uma vida transformada. E uma das características dessa vida transformada é que eles enfrentariam situações que talvez a sua condição social, cultural não lhes permitisse. Pelos preconceitos, pela forma organizacional que o ser humano desenvolve. Mas com Jesus, nós somos levados aonde nós não pensamos que é possível. Depois deles perceberem, e eu não tenho dúvida nenhuma, que o Espírito de Deus os conduziu a esta percepção, eles ficaram desapontados. Eles ficaram entristecidos. Rasgar as vestes era um sinal de entristecimento da cultura judaica. Eu não sei se os irmãos se lembram, quando Jesus começou a falar quem ele era diante das autoridades do Sinédrio,
do sumo sacerdote, do sacerdote, que eles alegavam que Jesus estava falando blasfêmia. Eles rasgaram as suas vestes. Representavam um sinal de consternação, de não aceitação. Paulo era quase que um rabi, né? Um rabino. Paulo era um homem muito culto e muito ligado também às suas tradições judaicas nesse aspecto. E o que ele fez ali foi usar esta sua característica para expressar o seu consternamento diante daquilo que estava acontecendo. Então, irmãos, a postura da igreja de Deus é esta postura diante da idolatria. Quando eu estou falando idolatria, e por aquilo que nós falamos, não quero que os irmãos entendam só o se curvar diante de uma imagem. Mas estou falando daquilo que nos faz curvar, que são muito mais temerosos e muito mais perigosos do que uma imagem. Muitas vezes são conceitos, são ideias, são valores que nós desenvolvemos e que às vezes até de uma forma assim sinuosa, sutil, tiram Jesus do trono do nosso coração. Estes são os deuses do nosso tempo. Esta é a idolatria que mata o ser humano dos nossos dias. Porque é quase que imperceptível, porque muitas vezes ele está achando que ele está sobressaindo, que ele se está autovalorizando, que ele está sendo respeitado, que ele está sendo engrandecido. É a idolatria dos nossos dias. Nós podemos observar que diante disso, Paulo e Barnabé saltaram diante daquelas pessoas, rasgando as suas vestes e começaram o seu discurso. A primeira coisa, eles não aceitaram, queridos irmãos, qualquer tipo de bajulação. A igreja de Deus, na verdade, olha o discurso novamente. Primeiro foi o apóstolo Pedro, né? Que nós lemos lá atrás, lá no capítulo 9, capítulo 10 de Atos. E aqui nós encontramos o apóstolo Paulo. A igreja de Cristo, o discípulo de Jesus, ele não pode aceitar qualquer tipo de bajulação. Ele não pode aceitar qualquer tipo de reverência, qualquer tipo de adoração. Nós precisamos rever os nossos conceitos até como instituição. Muitas vezes. Nós não podemos aceitar isso e é o que eles estão mostrando aqui. O segundo ato é a reação contra a exposição da verdade. Então eles imediatamente começam a falar, versículos 15 a versículo 17. Primeiro dizendo, nós somos homens iguais a vocês, mas quero dizer daquele que não é homem como nós. Como mais adiante nós encontramos em Atenas, como aconteceu diante dos judeus, Paulo usa realmente de uma direção fantástica, conduzida pelo Espírito. Na quarta-feira nós falamos no capítulo 13, e Paulo entrou numa sinagoga e lá foi lido os profetas e também a lei. Ele se acomodou, ele se assentou e ouviu toda a leitura. Depois de alguns instantes, quando alguém terminou de ler a lei e os profetas lá na sinagoga, esse dirigente lá da reunião, do culto, disse assim, alguém tem alguma coisa para falar para o povo? Eu creio que se voltou para Paulo, já que ele estava ali visitando, e disse para ele, você tem alguma coisa para falar para o povo? Então Paulo agradeceu e começou a falar. Ele falou dos profetas, ele falou dos salmos, ele falou de Moisés, aquilo que tinha sido usado na leitura do dirigente. Mas ele usou esses 3 recursos para apresentar Jesus Cristo, para falar de Jesus. Vejam aqui, queridos irmãos, que o apóstolo usa também esse contexto onde ele está, porque essas divindades eram divindades que de alguma maneira provia, que trazia bênçãos, que trazia chuva, que trazia fertilidade, que trazia esses benefícios que o ser humano goza. E olha como Paulo usa tudo isso e identifica Deus e identifica o Senhor Jesus Cristo. É Deus quem faz isso, diz Paulo.
Porém, Ele respeitou vocês. Ele respeitou a história. Ele respeita a ignorância. Mas não ficou sem testemunhar. E é isto, irmãos, que nós queremos meditar a partir, portanto, do que esse texto nos ensina. Estas coisas são coisas vãs. A igreja tem que ter, na verdade, esta consciência. Estas coisas são coisas vãs. Nós respeitamos a cultura, nós respeitamos a inclinação dos povos, nós respeitamos e devemos fazê-lo, porque assim é o nosso Deus. Porque Ele nos respeita, porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso. Mas diz o texto que Ele não ficou sem testemunhar a respeito da sua bondade, da sua misericórdia e do seu valor. Coisas vãs, elas precisam ser substituídas. Coisas vãs precisam ter o seu lugar adequado. Coisas vãs precisam ser rejeitadas muitas vezes. Nas nossas fraquezas, a nossa tendência é aprovar bajulação, é aprovar, como igreja, irmãos, estamos falando, é aprovar caminhos que não nos conduzem à verdade, é aprovar situações que não são próprias. Tiago 1, versículo 27, fala que a religião verdadeira, sem mácula, é a religião do servir, é aquela que cuida dos órfãos e da viúva. Esta é a figura que nós aprendemos em Jesus. Aquele que veio servir, que veio cuidar, que veio abençoar. E é isto que fala Paulo nesse texto. E é isto que nós aprendemos com esta passagem. Por isso, ele vai ter como consequência quase a sua morte estabelecida, dos versos 19 a verso 28. Mas como nós não confiamos em nós mesmos, como nós não esperamos que nós mesmos possamos nos livrar, ele se viu livre pelo poder de Deus, mesmo que os seus entendessem que ele estivesse morto. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é justo. Aquilo que Ele prometeu, Ele tem cumprido. E nós, como igreja, somos alvos dessas promessas de Deus. Este é o apelo, irmãos, que deixamos aos nossos corações nesta noite. Que nós possamos assumir esta vida consagrada a estas verdades que nós temos em Cristo Jesus. A vida do serviço, a vida da dedicação, a vida da verdade. É isto que esse texto falou muito ao meu coração. E nesse instante, a minha oração é para que Ele fale profundamente também ao seu. Que Ele fale extremamente à sua vida. Eis o nosso Deus, Jesus Cristo, Senhor. Deixemos, pois, os ídolos, deixemos as amarras e vamos fazer uma adoração verdadeira, que parte de uma vida verdadeira, sincera e entregue diante do Senhor. Podemos cantar? Seja o centro, minha fonte e canção, Jesus. Seja o centro, minha ação, Jesus. Seja o fogo
seja o vento a soprar, de viver, Jesus, Jesus. Se nesse instante nós desejamos colocar diante de Deus algo, que tem tomado mais do que o necessário na nossa vida, que tem ocupado mais do que deveria a nossa vida, e se nós queremos colocar isso diante de Deus, eu sei que muitas vezes não é simples, não é fácil. A palavra de Deus também nunca disse que seria. Nós sabemos que há muita dificuldade para que nós nos aproximemos dessa entrega total. Se há entre nós alguém que queira assim, baixe a sua cabeça nesse instante. Se quiser só levantar a mão, se quiser vir à frente, pode fazê-lo também. Então vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Se quiser vir à frente, se quiser levantar a mão, pode fazê-lo, aonde estiver. Muita mentira, irmãos, no nosso tempo. Mentiras que são praticadas e usadas por aqueles que são exemplos, que são autoridade, que são poderes. Há muita mentira, trevas, que nós convivemos todos os dias. Que isso não tome conta de nós. Alguém quer levantar a sua mão? Quer ser instrumento para esta liberdade, para esta verdade? Levante a sua mão. Deus seja glorificado. Que a sua verdade venha através desta, Senhor. Que a sua vida tome conta. Alguém quer? Glória a Ti, Senhor. Nos dê esta força, Pai. Vivemos muito aquilo que está em torno de nós. Não permita que tropecemos, Senhor. Firma os nossos pés na rocha que é Jesus. Alguém quer? Glória a Ti, Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, seja o centro da nossa vida. Que a nossa vida espalhe tudo aquilo que vem do Senhor. Senhor, seja a razão da nossa vida. Que a nossa vida não tenha sentido sem os Teus valores, sem os princípios da cruz. Senhor, seja a direção, seja a cabeça da nossa vida. Que nós, Pai, não nos preocupemos com os trilhos, porque boa é a condução, firme, inigualável. Pai, seja o nosso rochedo, seja o nosso alicerce. Não há tempestade, não há vento, não há furacão que abale. Pai, seja o nosso tudo, seja o nosso ser. Mexe com a Tua igreja, Senhor, em dias tão difíceis, onde a Sua voz não tem sido ouvida. Mexe com a Tua igreja, Senhor, para que a terra se abale, para que os poderes se atemorizem, para que as pessoas sintam que o Senhor está presente. Porque gritam as nações: onde está o vosso Deus? O nosso Deus está nos céus, no lugar da sua grandeza, mas está na terra, mas está entre nós, mas caminhou entre nós, mas está nos corações daqueles que recebem, daqueles que entendem que não há vida sem Ele.
Pai, nós te pedimos, não por nós, mas ao teu nome da glória, Senhor. Abafa tudo que não vem de ti neste lugar e faz plantar, faz renascer, faz viver a esperança da vida que só o Senhor pode dar. Sê com estas pessoas que levantaram a sua mão. Te glorificamos, Senhor, te exaltamos, porque cremos que o Senhor os está mudando, porque cremos que o Senhor vai usá-los para a tua honra e para a tua glória, e é no nome de Jesus. Amém. Toda glória seja ao Senhor. Amém. Podemos cantar mais uma canção? Antes dos avisos, vamos cantar o hino. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor sentir, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é para mim. Tudo Ele é Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia
cada dia sinto teu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo. Amém, Jesus. Irmãos, podem assentar. Tem avisos, Roberto? Não? Marcelo? Boa noite, igreja. Então, é amanhã, nosso churrasco, não percam a hora. 11 horas, só para relembrar, não esqueça do kit churrasco, mais R$ 7. E quem tem alguma dúvida, como chegar, nós temos alguns mapinhas impressos aqui, e a gente pode tirar as dúvidas também. Ok? Boa noite, irmãos. Eu estou aqui para fazer uma pergunta para os irmãos. Alguém já ouviu falar do projeto Coração de Mãe? Por favor, quem ouviu, levante a mão. Então é pertinente eu estar explicando, né? O projeto Coração de Mãe nasceu no coração de algumas mãezinhas, né, com os bebês, e a gente faz parte desse projeto, que é um projeto subordinado à diaconia, o projeto Compaixão, que nós temos assistido algumas mães carentes, né? E é uma coisa assim muito maravilhosa quando a gente vai entregar um enxovalzinho para uma criança carente que não teria aquelas roupinhas, aquelas coisas, né? É muito gratificante. Mas para a gente poder estar entregando essas coisas e atingindo essa clientela, né, que seria de gestantes, mães com bebezinhos até 2 anos, a gente precisa que a igreja abrace também esse projeto. E como que você pode abraçar? Nós temos alguns encontros. O próximo encontro será dia 13 de maio, que, na verdade, é uma maneira da gente estar trazendo essas mãezinhas para cá para ouvir alguma orientação, mas, acima de tudo, ouvir a palavra de Deus, serem impactadas pela palavra de Deus. A próxima palestra que nós teremos será sobre puericultura, condutas e cuidados com crianças de 0 a 2 anos, dado pela enfermeira Juliana Carvalho, a esposa do Mateus. E é uma tarde assim, bastante agradável. Só que a gente precisa da ajuda de vocês para divulgar, para convidar. Com certeza você tem alguém no seu meio de trabalho, de escola, de familiar, que tem um bebê ou que está gestante, ou conhece alguém carente nessa situação, traga essa pessoa, que será uma bênção. A gente está abrindo a porta da igreja, as portas da igreja, para essas pessoas, para auxiliar essas pessoas. E se há algum bebê assim que você conhece, que está para nascer, não tem enxoval, pode procurar por nós, que a gente vai estar suprindo a necessidade desses bebês. Temos fraldas também, inclusive temos uma quantidade boa que foi comprada, né, quando vem o dinheiro do Fórum, Projeto Compaixão. Então, procure a nós. As pessoas que estão envolvidas com esse projeto é a Diná, eu, a Juliana, a Vânia e a Mônica, que são as pessoas que dirigem esse projeto, na verdade, né? Tá bom? Então, qualquer dúvida, procure a gente. A próxima palestra, 13 de maio, às 15 horas. A gente vai estar divulgando mais e dando cartazes para os irmãos. Tá? Muito obrigada. Nós temos outros avisos no boletim, mas gostaria de fazer um agradecimento a um trabalho que foi feito recentemente, que foi a limpeza da nossa sala depósito. Nós tivemos aí aquela comissão organizada, as nossas irmãs Diná, Marisa, Priscila, com o apoio de outros irmãos, fizeram um trabalho muito bom, praticamente zeraram aquela salinha depósito que nós tínhamos lá, muitos equipamentos, uma boa parte foi descartada, outra parte pessoas levaram, outra parte a gente colocou na calçada imediatamente, algumas pessoas passaram e levaram. Então, todo aquele material não estava sendo usado aqui, foi útil para alguém de alguma maneira.
E o que nós queremos agora é continuar esse trabalho, né? Esse trabalho que iniciou-se com a reforma da igreja, com o desejo de termos assim um espaço melhor, mais útil. Nós estamos pedindo aos presbíteros que conversem com os ministérios e percebam, extraiam as necessidades que a igreja tem, que os ministérios têm, que cada departamento tem. Por exemplo, eu sei que muitos instrumentos que nós usamos aqui são de propriedade de cada um daqueles que tocam. São coisas, irmãos, que nós temos que colocar isso como alvo, como meta da vida da igreja. Se isso é importante, se isto é viável, quem sabe isso deva ser um alvo, a ser uma meta a ser atingida pela igreja. Eu sei que há muita coisa aí, mas para que a gente alcance, chegue lá, nós precisamos começar. Colocar como prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, e os irmãos observarem onde está indo os recursos que os irmãos trazem em consagração diante de Deus. É muito importante isso. Talvez por isso muita gente não seja tocado. Talvez por isso outras coisas acabem não sendo atendidas. Nossa irmã trouxe aqui um trabalho de atenção e nós queremos trabalhar nessa direção. A igreja precisa trabalhar nessa direção. A igreja de Jundiaí precisa trabalhar nessa direção. Precisa invadir a nossa cidade. Irmãos, não estamos sendo utópicos, não é isso. A palavra diz que nós temos que ir pelo mundo afora. Precisamos levar isso a sério. Com tudo aquilo que a igreja tem, que a igreja é, com os recursos, com os dons e talentos que Deus capacita a igreja, nós precisamos colocá-los em prática. Então, se temos dúvida, não sei o que fazer, precisamos descobrir e usar esse instrumento que Deus deixou na terra, que é a igreja, para que isso seja feito, para que isso seja cumprido. Então, que Deus assim nos abençoe, que os irmãos orem, e que cada departamento, cada irmão procure o seu presbítero, o presbítero do departamento que o irmão pertence, fale com ele, dialogue com ele e traga essas necessidades. No primeiro sábado, que está aí no boletim, nós teremos reunião do conselho. Queremos trabalhar sobre isso, queremos já lançar luz, discutir esses assuntos, tá bom? Deus assim abençoe os irmãos. Obrigado pela presença dos amigos visitantes. Tem estado conosco mais de uma vez. Hoje não tivemos ninguém pela primeira vez, né? Deus os abençoe, Deus os guarde, como diz o cântico, pelo seu poder, né? Estaremos todos com Jesus. Que Deus assim abençoe a cada um. Vamos nos colocar em pé. Depois do cântico teremos a bênção encerrando o nosso culto. Santo, 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 santo é o meu Senhor. Sua glória inunda a terra e o céu. Ai de mim, um homem pecador, não mereço ver teu esplendor, e os meus lábios tão impuros me condenam. Como Isaías e os serafins, com brasa viva purifica-me, limpe os meus lábios para te servir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Santo, 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 santo é o meu Senhor. Sua glória inunda a terra e o céu. Ai de
mereço ver teu esplendor, e os meus lábios tão impuros me condenam. Como Isaías e os serafins, com brasa viva purifica-me, limpe os meus lábios para te servir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Como Isaías e os serafins, com brasa viva purifica-me, limpe os meus lábios para te servir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Santo, 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 Santo. Como Isaías e os serafins, com brasa viva purifica-me, limpe os meus lábios para te servir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Como Isaías e os serafins, com brasa viva purifica-me, limpe os meus lábios para te servir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Recebei a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e insondável de Deus nosso Pai, que a comunhão, que o consolo, que a vida do Espírito estejam com os irmãos reunidos neste lugar e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.